Oi, tudo bem? Eu me chamo Yasmin e hoje, junto com a minha dupla Milene, nós vamos estar discutindo a respeito de 2 artigos científicos que tenham como assunto essa interface entre linguística e fonoaudiologia. Bom, o primeiro assunto que eu vou estar discutindo agora é um artigo de autoria de Vera Lúcia Orlandi Cunha e Simone Aparecida Capellini. Ele se chama Desempenho de escolares de primeira e quarta série do ensino fundamental nas provas de habilidades metafonológicas e de leitura, o PROMELE. Bem, o objetivo do artigo foi elaborar uma bateria de provas que se propôs avaliar o processamento de habilidades necessárias para a aquisição do sistema de escrita alfabético do português do Brasil, como também caracterizar e comparar o desempenho dos escolares de primeira e quarta série do ensino fundamental nas provas desta bateria. E para isso, a metodologia que foi utilizada foi de elaborar provas específicas para este fim, seguindo os princípios fonológicos da língua portuguesa do Brasil. Foram avaliados 120 escolares de primeira e quarta série do ensino fundamental, sendo 30 de cada série escolar, dividido em 4 grupos respectivamente, G1, G2, G3 e G4. As provas elaboradas e aplicadas foram provas de habilidades metafonológicas, identificação e manipulação de sílabas e fonemas, além da repetição de não-palavras, e a prova de leitura, que foi leitura de palavras reais e de pseudo-palavras. Depois do estudo aplicado, os principais achados foram: houve diferenças estatisticamente significantes entre os grupos nas habilidades metafonológicas, com as médias diminuindo da primeira à quarta série sucessivamente. Também houve diferença quanto ao tempo de leitura de palavras reais e de pseudopalavras, com as médias diminuindo da primeira à terceira série e mantendo-se igual ou próximo entre esta e a quarta série. Os achados sugeriram também que parece haver uma relação entre a habilidade de manipulação fonêmica com a apreensão de regras, visto que no grupo 4, G4, as dificuldades nessas tarefas persistiram. Isso sugere que existe uma relação entre as habilidades fonológicas e a aprendizagem de regras ortográficas do português. As principais conclusões deste artigo foram: os resultados parecem reafirmar que a consistência fonológica é tão necessária para a escrita como consequente dela, ou seja, existe uma relação de causalidade recíproca entre as duas competências, onde os conhecimentos prévios de habilidades de processamentos fonológicos são necessários para o desenvolvimento da linguagem escrita, como também, ao mesmo tempo, a competência em leitura e escrita promove o desenvolvimento dos níveis mais refinados de processamento fonológico. Os desempenhos foram se tornando superiores da primeira à quarta série, sendo que os escolares obtiveram desempenhos superiores nas provas de identificação em relação às provas de manipulação, assim como o desempenho nas provas silábicas foram superiores aos das provas fonêmicas. Há uma prevalência da rota fonológica nas séries iniciais, primeira e segunda, com as outras séries, especialmente a quarta, onde se usa mais a rota lexical. Bom, da minha parte é isso. Oi, então eu sou a Milene e eu vim falar um pouquinho sobre o artigo Percepções de pais responsáveis de crianças com desvio fonológico acerca desse desvio e da terapia fonoaudiológica. O artigo, então, ele foi feito por 3 mulheres, Roberta Michelon Mello, Fabielle Thaís Becks e Helena Bolli Mota, doutoras, no caso, fonoterapeutas, formadas pela Universidade Federal de Santa Maria. E elas escreveram esse artigo meio voltado para fonoaudiologia, com um pouquinho de linguística nessa parte de desvio fonológico. Então é isso. O artigo ele foi idealizado a partir da rotina fonoaudiológica na saúde pública, no atendimento a crianças com diagnóstico de desvio fonológico. Teve como base o fato de que diversos modelos da terapia fonológica previstos para o atendimento desses casos
prevêem como um de seus procedimentos a inclusão de atividades terapêuticas no âmbito familiar. Elas levaram como pretexto que muitas vezes a participação dos pais na fonoterapia acaba por ser limitada, tendo poucos momentos de discussões e exposições de ideias. Então, o objetivo do artigo foi investigar a percepção dos pais responsáveis de crianças com desvio fonológico em relação ao próprio desvio e terapia fonoaudiológica aplicada. Então, como metodologia, a amostra foi composta por 23 pais responsáveis de crianças com diagnóstico de desvio fonológico, atendidas em um ambulatório de fonoaudiologia. Para análise das entrevistas coletadas, elas utilizaram a análise de conteúdo. O que é essa análise? É um método qualitativo de tratamento de dados que compreende o que foi coletado, confirma ou não os pressupostos da pesquisa, e amplia a compreensão de diferentes contextos para além do que se pode verificar nas aparências do fenômeno. Ou seja, descobre os núcleos de sentido da comunicação escrita ou falada, e essa presença ou frequência que apareça vai significar algo para o objeto analítico visado. Se utiliza uma forma interpretativa, ao invés de realizar inferências estatísticas. Então, elas chegaram a diversos resultados, enumeraram 5 os que foram de mais destaque. Foi observado que os pais aceitam atendimento fonoaudiológico, inclusive em muitos casos é de própria iniciativa deles a procura pela fonoterapia. Os pais também dizem perceber a dificuldade linguística de seus filhos e as evoluções na sua fala. Enumeram com maior ocorrência os problemas escolares e o bullying, como dificuldades relacionadas ao desvio fonológico. Sugerem mais frequentemente a busca pelo atendimento fonoaudiológico a outros pais. Dizem contribuir no ambiente familiar com a terapia fonoaudiológica. E, por fim, mesmo não tão frequente, alguns mencionam ter dúvida quanto ao tempo de terapia. Um achado interessante também foi de que a grande maioria dos responsáveis por acompanhar as crianças no atendimento fonoaudiológico foram as mães, em menor porcentagem as avós. Então, continua atribuído a elas o papel de cuidar dos filhos. Com relação à participação da família nas tarefas e no ambiente escolar, também foi observada a maior participação feminina. Bem, então podemos concluir do artigo que os pais e responsáveis expuseram suas concepções sobre a sua experiência relacionada à dificuldade de fala e à terapia fonoaudiológica dos filhos. E o artigo nos levou a acreditar também em uma contribuição para a reflexão dos procedimentos terapêuticos adotados na fonoterapia e para o amadurecimento da relação terapeuta-paciente e terapeuta-pais. Por esse motivo, é incentivado a inclusão e aproximação dos cuidadores na terapia, porque assim se pode ampliar a adesão e contribuição dos pais, para a superação da dificuldade na fala.